Olá, meu nome é Sérgio Montandon e hoje nós estamos aqui com o Neto. Oi, Sérgio. Oi, pessoal. O Neto é o presidente da AMONOR, que é a Associação dos Moradores do Noroeste. E hoje a gente vai falar justamente sobre o papel da Associação dos Moradores no desenvolvimento do bairro. Bom, Neto, conta um pouco da sua história, quando você chegou aqui no Noroeste, como é que você se envolveu com a Associação dos Moradores? Pois é, Sérgio, eu sou o terceiro morador do bairro, cheguei 14 dias depois do primeiro e fui o primeiro síndico também, né? Então, a gente está aqui desde o começo. Eu costumo dizer que a gente nunca ouviu falar de um problema do Noroeste, a gente viveu todos eles, né? Então, foi justamente tendo que enfrentar tantos problemas básicos no começo do bairro, né? A gente vai completar 7 anos de Noroeste já. A data de aniversário do bairro é 12 do 12 do 12, então agora em dezembro desse ano a gente completa 7 anos. Mas foi justamente esses problemas, o conjunto de problemas tão básicos que fizeram o Noroeste nascer diferente. E a grande diferença do bairro se dá na sua comunidade. A gente nasceu, eu acredito, de uma forma mais unida, né? Hoje a gente tem uma comunidade de praticamente 14 mil moradores, em que a gente vivencia coisas que historicamente, pelo menos em nível de DF, nunca foi visto, né? Então eu tenho muito orgulho de fazer parte desde o começo dessa história do setor Noroeste. E a associação, Neto, como é que você se envolveu com ela? A gente tinha um grupo dos primeiros síndicos do bairro, né? Nós formamos um grupo para a gente tentar unir forças e enfrentar todos os problemas que a gente tinha aqui. No começo a gente tinha uma ideia, ainda que muito embrionária, de juntar forças. A nossa ideia era só aquela, né? Só que a gente viu que essa união de forças podia ir além dos nossos condomínios, daqueles primeiros condomínios entregues no bairro. Então foi dali que surgiu a necessidade e a nossa ideia de criar a Associação dos Moradores do Noroeste, hoje mais conhecida só como AMONOR mesmo. A AMONOR foi criada ainda em outubro de 2013, agora em outubro a gente está finalizando o segundo mandato, né? Eu sou presidente, a gente vai completar aí o 6º ano, outubro tem eleição para uma nova diretoria. E a AMONOR nasceu ali com uma missão direta, que era tentar barrar a licitação do que hoje é chamado segunda etapa do bairro, ou que o dinheiro oriundo daquelas vendas da segunda etapa fossem aplicados na infraestrutura da primeira etapa. A nossa ideia era muito simples, a gente queria, ainda que em juízo, que fosse garantido o nosso direito de ter recursos para a infraestrutura. A gente não entendia como que um bairro, né, vamos chamar, a gente sabe que Brasília não tem bairro, mas vamos chamar de bairro, como que um bairro que gerou mais de 3 bilhões de reais para os cofres da TerraCap, tinha que implorar para ter a sua infraestrutura terminada. Não fazia sentido nenhum aquilo para a gente. Como a gente não tinha uma resposta muito clara da TerraCap, da Nova Cap e dos outros órgãos do governo, a gente resolveu criar a associação para brigar de uma forma mais incisiva, né? E foi isso, e é isso que a gente faz desde 2013. A associação já tem uma série de conquistas, né? Hoje eu considero já o Noroeste o melhor local de se morar em Brasília. A gente tem um público aqui muito caracterizado, né? Boa parte dele por casais jovens com crianças pequenas, então o bairro tem essa cara, né? Eu já falei isso em outros vídeos. O Noroeste tem a cara do renascimento do plano piloto, é aquela geração que está crescendo embaixo do bloco, que sabe quem é seu vizinho, que vai de bicicleta até a outra quadra para jogar bola na quadra da superquadra vizinha. Então a gente tem essa magia de novo que o plano piloto tinha ali nas décadas de 70 e 80. Olha, quem está falando é o terceiro morador do bairro, não sou eu não, viu? Neto, e nesse tempo todo como morador aqui do Noroeste, o que você enxergou de mudança aqui no bairro? Sérgio, quando a gente chegou aqui não tinha praticamente nada, né? Mas a gente sabia, eu pelo menos vim para cá sabendo que a gente pagaria um preço por esse pioneirismo, né? Por essa coragem de mudar para um bairro que estava começando. Então, a gente tinha problemas muito básicos aqui, para você ter uma ideia. Eu morei 1 ano, 12 meses sem iluminação pública no setor Noroeste. Então, a gente só
eu mudei em dia 14 de janeiro, a gente só conseguiu os postes na época do Natal de 2013. Né? Então a iluminação pública chegou ali, o fornecimento de água e energia também era muito precário, as redes ainda eram provisórias, então faltava luz o tempo todo, faltava água o tempo todo, a gente, enquanto síndico, tinha que estar contratando carro-pipa o tempo todo, porque os prédios têm todo um sistema automatizado que não podiam ficar com as caixas vazias, então realmente foi um tormento, né? Esse começo do bairro foi um tormento para todo mundo, mas hoje, em 2019, a gente consegue ver de uma forma muito clara o avanço que a comunidade do Noroeste teve em termos de infraestrutura. E se você comparar historicamente com outras áreas, não há outra área no DF que tenha tido um avanço em tão pouco tempo. Então a gente consegue linkar de uma forma muito clara, muito precisa, que esse nosso avanço em tão curto período de tempo se dá em virtude do bairro ter uma associação forte e única. Né? Águas Claras, para você ter uma ideia, em menos de 2 anos de existência já tinha 4 associações de moradores. O setor sudoeste até hoje não tem uma associação de moradores que o represente legitimamente. Então, a gente tem 7 anos de história e já temos iluminação pública com LED. Esse ano chegaram as calçadas e ciclovias, que a gente vê vários pontos do próprio plano piloto que até hoje não tem calçada. Né? Então, a gente com 7 anos já o bairro, pelo menos a primeira etapa, já está toda com calçada, ciclovia, com acesso com toda a acessibilidade a essas calçadas. A grama também veio rápida, apesar da gente ter brigado por um outro tipo de grama, que é a grama batatais. A grama veio, a grama esmeralda veio. Tem um outro ponto também, que foi um avanço, uma conquista feita pela Associação dos Moradores. Eu não sei se você sabia disso, mas o setor noroeste é o único local de Brasília que não falta energia, porque a gente conseguiu, além da nossa subestação dedicada do setor, a gente tem um sistema triplo de proteção, então se uma subestação cair, a outra segura, então a chance de cair a energia no setor noroeste é de 0,01%, né? Só se realmente cair em todo o centro-oeste, se tiver um problema geral. A gente vê vários momentos em que a Asa Norte, o Lago Norte estão sem luz e o noroeste está aceso. Isso foi uma conquista vinda de muita luta nossa, né? Por causa desse começo tão difícil. A gente também tem falado que a gente não conseguiu tirar as praças que a gente tem no bairro hoje do papel, a gente conseguiu colocar as praças no papel para depois tirá-las, porque no projeto do setor noroeste não tinha praça. No projeto a gente tinha quadras poliesportivas e parquinhos soltos dentro das superquadras. Então tinha uma quadra ali, um parquinho acolá, e a gente conseguiu, por meio da Associação dos Moradores, 4 espaços de convivência com a cara do setor noroeste. Um local onde a família pode chegar, o pai vai estar ali na academia, o filho maior vai estar jogando a bola na quadra e o menor vai estar no parquinho, o outro vai estar ali na quadra de areia. Então você não vê em outras regiões, principalmente com as características do setor noroeste, praças, espaços de convivência como a gente tem aqui no noroeste. Isso tudo foi conquista nossa, é muito orgulho que a gente tem do bairro que a gente ajudou a construir e vai continuar ajudando. Né? Uma coisa que tinha muito no começo do bairro, uma coisa que se comentava muito no começo do bairro, era sobre o lixo a vácuo. O que você tem a dizer sobre isso? Pois é, Sérgio. O setor noroeste, o projeto do setor noroeste foi um projeto, pouca gente sabe disso, premiado internacionalmente. O projeto do setor noroeste era lindo, era de você olhar chorando, assim, de emoção. Né? E um dos pontos principais ali era o sistema de coleta de lixo a vácuo, ou seja, não entrariam caminhões de lixo no setor noroeste. Como outras coisas, né, pela forma atabalhoada, para a gente não usar um termo mais forte, que o governo do Distrito Federal historicamente sempre trabalhou, o lixo a vácuo, assim como outras coisas, ficaram pelo caminho. Né? A gente ainda tentou resgatar esse projeto. A Associação dos Moradores correu atrás de uma empresa que trabalha com esse sistema de coleta de lixo a vácuo, mas é impensável a gente imaginar
que uma unidade da federação, que até ontem praticamente tinha o maior lixão a céu aberto da América Latina, conseguiria ter estrutura para, mesmo que num território pequeno como o nosso, botar para rodar um sistema complexo como esse. Então a gente, dentro da perspectiva de nunca levar um problema sem levar pelo menos uma sugestão de solução, a gente procurou a TerraCap, procurou o governo e ofereceu uma sugestão de solução para esse problema. Qual é o problema do setor noroeste? É entrar caminhão? Não. Né? Hoje em dia a gente já se conscientizou que isso é inevitável, pelo menos pelas próximas 2 décadas aí. Mas há uma solução para o problema que foi criado em relação ao local onde se colocar os containers de lixo. Porque os prédios, como o projeto era do lixo a vácuo, não foram projetados para ter uma área onde ficam os containers. O meu prédio, por exemplo, tem 10 containers de lixo que ficam ali no meio da rua. Né? Então, dentro de uma busca por uma solução para esse problema, a gente levou uma ideia para a TerraCap. A TerraCap levou um tempo fazendo estudo, discutindo com a SLU como é que colocaria isso em prática, até que foi aprovada a nossa ideia, que é um sistema de lixeiras subterrâneas. O container é um container apropriado, ele fica dentro de um buraco, é feito um buraco, a tampa do buraco ali é feita no mesmo acabamento da calçada, ou seja, ela é praticamente imperceptível, e fica um tubo de aço inox para fora onde o lixo é colocado. Então, há 2 sistemas de lixeira, um container vai receber o lixo reciclável e o outro o lixo orgânico. Foi uma forma que a gente encontrou de enfrentar e trazer pelo menos algo parecido com o que foi projetado. Né? Então já houve a licitação desse sistema, infelizmente a TerraCap cometeu um equívoco ali técnico e a licitação foi deserta, mas eu tive com o presidente da TerraCap na semana passada e ele já me garantiu que agora em agosto vai lançar novamente a licitação das lixeiras subterrâneas. O que a gente vai levar mais uma vez, né? A gente tem momentos históricos em que o setor noroeste foi alavancado e a instalação das lixeiras subterrâneas vão alavancar a gente mais uma vez para um patamar ainda não visto. Então, Neto, recentemente um cliente meu me questionou a respeito do saneamento básico do bairro. O que eu falo para esse cliente? Pois é impressionante como a gente em 2019 ainda tem gente espalhando fake news, como está na moda a gente usar, né? Às vezes até sem uma intenção, né? Sem uma má fé ali, mas o setor noroeste, dada a sua importância, né? Apesar da gente ter sido concebido por Lúcio Coster lá em 1987, junto com o setor sudoeste, a gente só saiu do papel agora em 2009. Então, a nossa importância histórica como a última área dentro da poligonal tombada faz gerar ônus e bônus, né? Então faz gerar esse tipo de comentário de pessoas às vezes com má fé e às vezes mal informadas mesmo. Então a questão do sistema de saneamento básico aqui do bairro é muito clara, né? A gente, quando mudou para cá, a gente tinha uma rede provisória de sistema de saneamento, como eu falei na outra pergunta, assim como era uma rede provisória de fornecimento de energia elétrica. Essas redes já foram trocadas pelas definitivas na primeira etapa, ou seja, da quadra 7 à quadra 11, e a segunda etapa está sendo finalizada. E eu falo isso com muita tranquilidade porque a Associação dos Moradores do Noroeste tem uma ação judicial contra a TerraCap, contra o GDF, de uma obrigação de fazer. A gente teve que recorrer ao judiciário e já conseguiu 2 decisões favoráveis em primeiro grau e em segundo grau para que fosse dado um prazo para o governo e para a TerraCap para finalizar a infraestrutura da segunda etapa também e a implementação do Parque Burle Marx. Então eu falo, esse prazo está terminando agora em setembro de 2019, então eu falo com muita tranquilidade que eles estão correndo e correndo muito, porque a multa diária por descumprimento dessa decisão é de R$10 mil. Então eles têm que terminar, isso é fake news, tá? Ninguém vai aqui passar por situações que a gente vê em invasões, por exemplo, que é o que eu já ouvi falar, o Noroeste é igual a uma invasão. Não, não é. Tá? A gente tem realmente um sistema provisório por essa forma caótica que o governo trabalha, mas que está sendo finalizado. E como você vê o Noroeste
no futuro? Uma das premissas da Associação dos Moradores sempre foi tentar enxergar 1 ou 2 décadas à frente, né? A gente não costuma brigar só pelo hoje, a gente sempre está olhando para o amanhã, porque não adianta de nada quando a gente faz uma política comunitária como a gente faz aqui, de briga pelos nossos direitos, não adianta de nada a gente estar com uma visão míope ali de curto prazo. Então a nossa visão é a longo prazo, né? As 2 grandes brigas hoje, Sérgio, que a Associação dos Moradores e a comunidade do Noroeste travam com o governo e a TerraCap, se referem à finalização do nosso sistema viário, ou seja, a abertura da via W9 e a entrega do Parque Burle Marx, tá? Em que pé estão cada um desses pontos? A W9 deve ser aberta nos próximos 15 dias, eu digo deve porque a gente está trabalhando com algumas variáveis muito complexas, porque envolve etnias indígenas que estão dentro desse espaço onde a W9 vai ser aberta. Então a gente já trabalhou com alguns prazos que não foram cumpridos, mas nesse caso não por culpa da TerraCap ou do governo, mas sim como eu falei, pela complexidade do caso, né? Então, como envolve etnias, a FUNAI tem que dar o ok, o Ministério Público Federal tem que dar o ok. Então, é muito sensível a questão da abertura da W9. Mas por tudo que a gente acompanhou nos últimos meses aí, a gente vem acompanhando de muito perto, a gente acredita que nos próximos 15 dias a via W9 deve estar aberta e o problema solucionado, pelo menos em parte, né? Em relação ao Parque Burle Marx, a gente ainda tem uma briga para saber qual é o projeto a ser implementado no Parque Burle Marx, porque hoje o governo não sabe que projeto implementar, são alguns projetos ali possíveis de implementação. Até lá, até que se decida qual projeto a ser implementado, a gente briga por 4 pontos. E um deles já foi atendido, que é o cercamento, a finalização do anel externo, tanto viário quanto de calçada e ciclovia, a iluminação e a poda de todo o mato, ou, como os ambientalistas preferem, a vegetação não nativa, né? Que uma vez eu chamei de mato e um cara ficou com raiva de mim. Então, o que a gente pede é isso, né? Que a gente consiga ocupar o parque até que se decida, que a burocracia decida qual o projeto a ser implementado. Então, se você tem a finalização do sistema viário, a iluminação e a poda do mato em vários pontos, você já consegue utilizar o parque. A comunidade, principalmente do Noroeste e Asa Norte, já conseguem ocupar e proteger esse parque. E proteger a cerca também, que foi cara e está aí abandonada, porque a gente não consegue cuidar dela, né? Então, Neto, tem mais algum comentário que você gostaria de fazer, algo que você gostaria de acrescentar aí para o vídeo? A gente tem mais um ponto que está meio em off ainda, mas está para ser divulgado, que além de todos esses pontos que a gente falou que já conseguiu e que ainda está brigando por, a gente tem procurado os meios, as pessoas certas dentro e fora do governo para a gente conseguir transformar o Noroeste na primeira Smart Village do Distrito Federal, né? A questão da cidade inteligente está muito em voga em nível de Brasil e o governador tem falado muito disso e a gente tem tentado mostrar via Associação dos Moradores ao governo e às empresas, né, à iniciativa privada, que o setor Noroeste é o local ideal para que seja feito esse piloto do bairro inteligente, né? Aqui todos os prédios já têm toda a tecnologia de uma cidade inteligente, a gente só precisa conectar os pontos. Então a gente colocou, a Associação dos Moradores colocou o bairro à disposição para que a gente vire esse grande laboratório, que a gente seja esse grande piloto do que eu não tenho dúvida que será o Distrito Federal do futuro, a Brasília do futuro e o Noroeste na sua vanguarda sendo o primeiro bairro inteligente do Distrito Federal. Olha aí, gente, notícia em primeira mão, hein? É isso aí. Neto, muito obrigado, muito instrutiva a tua conversa, muita coisa nova que eu não sabia sobre o Noroeste. E quer deixar algum recado aí? Sérgio, a gente que agradece em nome da comunidade do setor Noroeste, agradece o espaço, parabeniza aí o seu canal, as mídias sociais de vocês. E fica aqui o recado, né? Quem morador do Noroeste ou você que está pensando em comprar um apartamento no Noroeste, entra no nosso site, procura se informar, lá tem toda a informação de todo esse histórico de luta da gente, todas as ideias que a gente tem para o futuro, né? Hoje a gente costuma falar
que no começo a gente brigava para ser entregue aquilo que tinha sido vendido para a gente. Hoje a gente briga para ir muito além disso. Então a gente sempre nessa dinâmica de sempre ir além e sempre buscar transformar o setor noroeste num lugar realmente diferenciado, como a gente sempre esperou. Então o nosso site é amonor.com.br, lá tem fotos, tem informações, dá para se cadastrar facinho lá também, e quanto mais associados a gente tiver, mais forte a gente fica e mais fácil vai ser essa luta. Obrigado. Gente, muito obrigado. E se quiser ver os outros vídeos, né? Entra no meu canal no YouTube, entra no Instagram, no blog, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.